Olá, esse é o curso de Psicopatologia e o objetivo dessa aula é analisar a relação do sintoma com subjetividade, a relação do fenômeno do sofrimento mental com a personalidade. Vamos analisar assim, como ele se desencadeia com a relação dele com o ambiente social, com a personalidade, né, e como eles se organizam na forma de vivência, na temporalidade de vivência. Então, primeiro, identificar o que Jaspers definia como transfundos do paciente. Então, Jaspers definiu o seguinte, de que a doença, o mal mental, ele não ocupa toda a personalidade do paciente em sofrimento, né? Então, quando a gente caracteriza um paciente, logo, desde já, a gente já sabe que não toda a personalidade ele vai ser patológica, né? Então vai ter alguma coisa ali no sujeito que Jaspers chama assim, de um elemento saudável e vai ter ali uma força do paciente para poder se curar. Está isso desse Jaspers, né? E aí Paulo Douglas Ronda ele retoma essas ideias através do contexto de transfundos estáveis, que são, na verdade, características do paciente que permanecem, né, que o sujeito ele já tem, são características subjetivas, né, que exercidas pelo paciente, e que mesmo depois da eclosão do sofrimento mental, essas tendências elas vão permanecer. Por exemplo, o estado de inteligência. Então, pacientes com muita inclinação à personalidade, eles vão ter a tendência que mesmo de eclosão da crise, de eclosão do surto, eles permaneçam com essa inteligência, com essa inclinação à intelectualidade, né? Então, sujeitos que são passivos já na vida têm uma tendência de manter essas relações passivas, né? Sujeitos muito agressivos, com personalidade já agressiva, ele vai ter essa tendência a manter esses padrões também agressivos. Então, a essas características, Jaspers e Paul Douglas Ronda ele pega também essa tendência, chama transfundos estáveis. Então, são características do paciente que estão presentes na vida, vamos dizer assim, normal, na vida saudável, e permanece ali presentes na vida também patológica, né? Então, a gente também tem os transfundos mutáveis, que são características da personalidade, características da subjetividade que modificam durante a vida patológica. Então, por exemplo, sujeito psicótico, depois de eclosão da doença, né, depois de eclosão do sofrimento mental, com alucinação ou delírio, ele vai ter uma tendência a certa perda da consciência, né? Então, alucinações, desvios da consciência, turvação, ao mesmo tempo um problema de juízo, né, da consciência de juízo, né? Por exemplo, o paciente delirante ele vai ter esse problema de juízo, ele vai ter essa alteração no juízo, né? Então são mutações da doença, né? Quando o sofrimento mental ele eclode, vai ter essa modificação. Do mesmo modo a gente pode pensar por exemplo, em sujeitos depressivos, quando aparece a tendência depressiva, o humor diminui, a resposta psicomotora diminui. Então, os transtornos mutáveis são modificações da personalidade depois da eclosão da síndrome mental. A gente pode chamar, então, de sintomas emergentes, dos sintomas propriamente ditos de cada grupo de síndromes. Então, a gente vai ter as síndromes depressivas, ele vai ter, então, um desvio da afetividade, um desvio das vivências psicomotoras, um desvio do estado de volição, do estado de vontade. Então, isso aí são sintomas propriamente ditos, né? Por exemplo, um sujeito depressivo vai estar presente a anedonia, que é a ausência de sentimento, a ausência de prazer. Todos esses contextos são
elementos de uma doença. Então, esses são sintomas emergentes. Eles emergem exatamente no momento da eclosão da doença. Por exemplo, a alucinação e o delírio na psicose. Então, são características típicas, sintomas típicos que aparecem depois da doença. Né? O sujeito psicótico, a gente só se tem noção de fato, só tem noção mais evidente que ele tem uma personalidade psicótica depois que a alucinação e o delírio ela aparecem. Né? Então, para cada tipo de síndrome mental, as síndromes psicóticas, as síndromes neuróticas, eles vão ter tipos de sintomas específicos, né? As síndromes maníacas. Cada tipo dessas famílias tem os sintomas emergentes que aparecem exatamente no momento onde que explode a doença. Há determinados fatores que a gente pensa como fatores predisponentes à doença, que a gente não pode falar que foram causados por eles, mas esses estados eles produziram um certo estado de vulnerabilidade ao sofrimento mental. Né? Então isso aí pode ser fatores genéticos, fatores sociais ou fatores ambientais. Por exemplo, tem muita pesquisa, né? Principalmente em abrigos de crianças abandonadas pelos pais, uma certa tendência daquelas crianças a ter autismo. Né? Então, isso aí ocorre na primeira infância, de 3 a 5 anos. Né? Então, são momentos de eclosão. Né? Um abandono dos pais, uma perda de um objeto importante da vida. Né? Ou então, a criança ela já tem na família uma herança de psicose, né? Uma herança de neurose. E essa repetição ela vai guardar, de fato, ali uma vulnerabilidade. Né? A gente não está falando de causa da psicopatologia, está falando de vulnerabilidade. São estados vulneráveis que o sujeito ele pode ter para uma determinada doença mental. Eles são genéticos, podem ser sociais ou ambientais. Né? Então, não existem em toda doença mental os que a gente chama de fatores predisponentes. Por exemplo, o sujeito que perde um objeto importante. São fatores de vulnerabilidade. Né? Então, fatalmente, esse sujeito ele pode desenvolver, né, se o luto não foi elaborado, uma depressão. Então, isso aí são fatores predisponentes da doença. Então, são acontecimentos ali ocorridos no início da infância, ou então na idade adulta, que são sociais, genéticos, ambientais, que pode determinar a predisposição ao acontecimento à doença. Então, é o seguinte, a gente não pode dizer que determinados fatores necessariamente causam chamado sofrimento mental. Então, para cada história de vida, vai ter um tipo diferente desses fatores, políticos, culturais e ambientais. É a clínica que vai determinar. Mas são elementos que a gente só pode saber só a posteriori. Né? Não pode dizer que quando uma criança perde a mãe ou o pai, necessariamente ele vai ter um problema psíquico, né? Mas ele vai ter fatores predisponentes. Né? Então, né, e vai deixar o sujeito em estado de vulnerabilidade. Né? Então, é um indicativo ali que algo pode acontecer, mas essa história a gente só pode determinar e inclinar através da clínica. Né? Então, a gente tem que estudar também como é que esses elementos aparecem. Né? Como é que são a relação desses elementos e como esses elementos eles se articulam com a cultura e com as relações sociais da doença. Né? Então, a gente tem, então, elementos patógenos, né? Patogênicos, né? Que, então, a gente diz que são os sintomas propriamente ditos. Quando apareceu esses sintomas? Uma alucinação na psicose. Né? O sujeito ele acorda sentindo um cheiro de um objeto que não existe, escutando vozes, escutando barulhos, né, sem o objeto que emite o barulho existir necessariamente. Então, são elementos próprios da eclosão da doença. Os fatores patoplásticos,
ela tem a ver com a relação da personalidade pré-mórbida do sujeito com relação à cultura, né? Como é que a cultura age em relação ao paciente, né? Então, a gente sabe que a doença mental ela tem uma certa característica e ela é determinada pela cultura, né? Então, determinadas culturas, né, agem diferente com pacientes pré-mórbidos, né? E isso aí vai determinar também esses fatores do sujeito. Então, por exemplo, é normal, né, que o ambiente rural não exija muito da intelectualidade do sujeito, né? Então, por exemplo, pode ser que ali na zona rural, um sujeito que já tem uma dificuldade cognitiva e, às vezes, também não precisar dessa cognição, né, esteja ali numa situação na qual fica mais difícil analisar se ele tem um problema cognitivo, um atraso cognitivo ou não, né? Então, isso aí são fatores pré-mórbidos, são fatores da morbidade, porque são como os fatores da personalidade encaixam, né, nesses elementos da cultura. E aí a gente pode pensar nos fatores psicoplásticos. Os fatores psicoplásticos, eles dizem respeito a elementos da cultura, né, da sociedade, como esses elementos da sociedade, eles analisam depois da eclosão da doença, né? Então, os fatores psicoplásticos eles têm a ver com como é que o ambiente do sujeito responde a essa eclosão. Então, por exemplo, há sujeitos que depois do estado de depressão, eles são demitidos, né? Tem, então, elementos de conflito familiar, é o caso muito evidente na psicose, né? Então, toda essa interação do doente com o meio, depois da eclosão da doença, são elementos psicoplásticos, né? A gente sabe o seguinte, que existe uma interação do sujeito com o meio, né? A gente viu isso associado a Canguilhem. Então, é o seguinte, essa relação do sujeito com o meio, como é que o meio vai responder ao sujeito, e o sujeito vai interagir com o meio, pode determinar a doença, pode determinar o estado de gravidade com relação ao sofrimento mental. Então, por isso que muitas vezes o sofrimento mental ele tem que ter intervenções sociais, intervenções culturais, né? Porque todo sintoma da loucura, todo sintoma do sofrimento mental, ele vai ter um diálogo com a cultura, vai ter um diálogo com o meio social, e quanto mais esse diálogo, quanto mais se tem abertura, quanto mais se tem uma estrutura para acolher esses sintomas, né, e como é que esses sintomas vai dialogar com a sociedade, isso aí vai determinar na vivência do sujeito em relação ao sofrimento mental. Então, elementos psicoplásticos são elementos da cultura e da sociedade, do meio social do paciente, como é que esses sintomas vão realizar, como essas características, esses fatores vão se relacionar com elementos da eclosão da doença. Então, os elementos psicoplásticos eles são de forma posterior à eclosão do sintoma, né? Então, aí tem dois tipos de vivências, alguns tipos de vivências que eles dizem respeito a vivências agudas ou crônicas da doença. Ele tem a ver mais com o percurso do sujeito em relação à vivência subjetiva. Então, por exemplo, há elementos de determinados sofrimentos mentais que aparecem de forma breve, né? Se tem ali a alteração da personalidade de forma breve, que acontece em minutos. Por exemplo, uma crise de pânico, ela dura no máximo minutos, né? E dificilmente chega a horas, né? Então, a gente tem ali o que a gente chama de crise, né? O que é uma crise? São uma distorção da personalidade,
são elementos patogênicos que aparecem no sujeito, ele dura por minutos e logo depois o sujeito retoma o mesmo estado psíquico, né? Então, são elementos então, que não mudam a personalidade de forma permanente. Eles não ficam ali de forma permanente. Ele dura em elementos minutos. Então, a crise é muito comum a gente chamar de crises de pânico, crises de fúria, crises de ódio, né? Isso aí aparece. Então, são muito rápidos. Ele não modifica a estrutura da personalidade, né? Ele modifica por minutos e logo depois o sujeito está de volta. A gente chama então também de episódios. A ideia de episódios, ele pode durar meses, né? Que dura no máximo meses. A gente chama de, por exemplo, episódios depressivos. Episódios depressivos. Então, há muitas depressões, né? Depressões sazonais, que o sujeito tem essas vivências e depois retorna à normalidade, né? Então, são tipos de psicose, tipo de depressão sazonal, né? O sujeito dura ali 4 meses deprimido, volta ao normal. Depois fica 4 meses deprimido, fica ao normal. Então, são vivências patológicas que duram meses. Isso aí a gente chama de episódios. É inadequado em psicopatologia a gente falar episódio de pânico, ou episódio, né, de raiva, ou episódio, episódio, vamos dizer, psicótico. A gente não tem esse elemento, né? Porque esse elemento dura meses. Ele é mais adequado, por exemplo, para depressão. A gente tem a fase. A ideia de fase, ela é exclusiva para as psicoses maníaco-depressivas, né? Chamado transtorno bipolar, que o sujeito ele altera entre episódios maníacos, quer dizer, de aceleração do psiquismo de forma patológica, e episódios depressivos, de retardos do humor e retardos do psiquismo, da atuação psíquica. Então, a fase exclusiva para isso. Então, a gente não pode falar de episódios maníacos para psicose maníaco-depressiva. E nem pode falar de crises maníacas em transtornos maníaco-depressivos, né? E aí, a gente tem outras vivências que são os surtos, né? O surto, ele é exclusivo da psicose. Então, a gente fala que o neurótico não surta. Por quê? O surto, ele vem de uma modificação da personalidade. Então, toda pessoa que surta, toda pessoa que tem um surto psicótico, ele não retorna mais ao mesmo modelo da personalidade. Ele tem ali alucinações, delírios, ele tem ali uma modificação do humor, né? Uma modificação libidinal, uma modificação dos laços sociais, e essa forma do sujeito estar no mundo, depois do surto, ele não retorna mais. Então, isso chama surto. Olha, é inadequado falar surto de pânico. É inadequado falar surto depressivo, né? Pelo menos em psicopatologia, porque surto implica modificações severas da realidade. Então, necessariamente, os sujeitos psicóticos, eles têm uma tendência mais crônicas da doença, né? E, por fim, a gente tem as reações vivenciais, né? Porque isso pode acontecer com sujeitos depois de acontecimentos traumáticos, né? Perde alguém, e aí ele tem reações vivenciais, né? Por exemplo, começa a ver a pessoa que faleceu, ele começa a escutar as vozes dessa pessoa que faleceu, mas isso aí dura muito pouco tempo e logo depois a personalidade ela retorna ao normal. Então isso a gente chama de reações vivenciais, né? A gente vai ficar por aqui então. Um abraço, até a próxima.